Olá, sou a professora Francimar Paixão. Nós daremos continuidade à disciplina Comunicação Suplementar e Alternativa. Essa disciplina, ela compõe a estrutura curricular do curso de Psicopedagogia do Instituto IES. Então, iniciamos com o seguinte questionamento: o que é comunicação suplementar e alternativa? Nós apresentamos o seguinte conceito. É uma área da tecnologia assistiva que enfatiza formas alternativas de comunicação, visando promover e suplementar a fala e garantir uma forma de comunicação para o indivíduo que não fala. Então, a comunicação suplementar e alternativa é justamente uma ferramenta que vem viabilizar esse processo comunicativo entre o indivíduo que apresenta algum impedimento ou não fala de forma convencional com seus pares. Então, o princípio da comunicação suplementar e alternativa é conceber que a comunicação possa ser realizada de outras formas além da fala, como um olhar compartilhado, expressões faciais, gestos, toque, escrita, apontar de símbolos, imagens ou equipamento, com voz sintetizada que permita a interação. Então, quando se fala de princípios, se fala-se de prioridades, de finalidades. Então, nesse sentido, a comunicação suplementar e alternativa, ela se constitui nesta ferramenta, né, que vem fazer uso de outros mecanismos para que possa efetivar essa comunicação, né, além da fala. Então, quando se fala de comunicação suplementar e alternativa, nós temos que considerar alguns elementos quando nós formos pensar na estruturação de algum projeto, no caso de algum recurso, de alguma ferramenta. Dentre eles, nós temos que levar em conta o vocabulário, os símbolos gráficos, os recursos de comunicação. No que concerne o vocabulário, então ele precisa ser previamente selecionado, além de atender a necessidade de cada aluno. Na seleção, no caso dos símbolos, né, das ferramentas da comunicação suplementar alternativa, contar com a parceria, no caso do aluno, da família, dos professores e de outras pessoas próximas que possam estar envolvidas neste processo interativo com o indivíduo. Em relação aos símbolos gráficos, temos que levar em consideração as imagens, como se elas apresentam organizadas por categoria, além de termos esse entendimento que existe outros tipos, né, de ferramentas, no caso que são Blitz, Rebus, Pix e PEX, dentre outros. Então, vão existir vários símbolos. Esses símbolos, eles buscam justamente atender à necessidade de cada indivíduo. Já os recursos de comunicação, eles vão variar quanto ao formato, ao tamanho, à quantidade de imagem, a quantidade de material, buscam atender às necessidades ou habilidades motora, sensoriais e cognitiva, além também de levarmos em conta a portabilidade e a praticidade no uso. Então, nós percebemos que esses três elementos, essa tríade, eles precisam ser levados em contas, né? Precisam ser avaliados e considerados no sentido de efetivarmos, de estruturarmos algum recurso no caso de comunicação suplementar e alternativa. Então, nós apresentamos alguns exemplos no caso de vocabulário. Nós apresentamos, nesse caso aqui, uma prancha de comunicação. Essa prancha de comunicação, ela foi confeccionada de uma forma personalizada. O que seria, nesse caso aqui, seria que este recurso ele foi elaborado, organizado a partir da necessidade do indivíduo. Então,
qualquer recurso de comunicação suplementar alternativa, ele precisa atender a necessidade e a individualidade de cada pessoa que vai utilizar. Nesse caso aqui foi utilizado o sistema de símbolo PEX, que são figurinhas, né? Além, para compor, no caso dessa prancha, o vocabulário é de acordo com as preferências do aluno. Então, assim, as figurinhas utilizadas, elas precisam se identificar com as escolhas, no caso, as predisposições apresentadas para aquele aluno, para que essa comunicação ocorra de forma efetiva. Então, como é que ele vai utilizar, no caso, essa prancha? Apontando esses símbolos, o aluno pode pedir ajuda, agradecer, escolher o que pretende comer ou beber. Então, ele vai fazer o uso desse símbolo, no caso, né, a partir justamente do manuseio, apenas direcionando o seu dedo para o que ele deseja naquele momento. Um outro exemplo que nós trazemos são dos símbolos de recursos, né? No caso aqui, nós temos 3 diferentes tipos de sistemas de símbolos. O primeiro, nesse caso bem aqui, ele é composto por 3 figuras que pertencem ao sistema Blitz. Elas estão apresentadas, os símbolos em preto e branco, abstrato. No caso, a somatória do primeiro com o segundo, que no caso é a mulher com a proteção, ela significa mãe. Já no segundo símbolo, nós temos o sistema PEX. Aquele é representado pela sua versão preto e branco, mostra símbolos de fácil compreensão e neles estão representadas as palavras mãe, no caso aqui, casa, dormir e feliz. O último símbolo aqui, no caso, ele pertence ao sistema PIC. Apresenta a imagem preto e branco, em alto contraste e de fácil interpretação. No PIC, visualiza-se as expressões, no caso aqui, mãe, comer e caminhão. Então, o que nós temos que compreender é que existem vários tipos de símbolos e cada um vão apresentar características específicas que contemplem o sistema escolhido, né? Eles vão ser categorizados justamente por essas características peculiares. Então, cada sistema vai ter as suas características peculiares para que ele seja englobado naquele conjunto e pertença àqueles símbolos, no caso de recursos. Nós temos ainda aqui um exemplo dos cartões de comunicação. Nesse caso aqui, nós temos também esse cartão, ele é formado pelas figurinhas PEX, né, no caso, e chamamos a atenção que para todos os cartões ou as figurinhas PEX, elas têm um significado em relação às suas cores. O rosa aqui, eles vão se remeter a cumprimentos e expressões sociais. Já o amarelo são os sujeitos, no caso. Não é pertencência ao indivíduo, né? Já o verde são os verbos, né? E os laranjas são os substantivos. E os azuis são os adjetivos. Então, nós podemos formar a seguinte frase aqui, nessa primeira coluna aqui. Oi, eu quero bolo e leite quente. Então, a partir do momento que ele aponta para as figurinhas, ele vai estar formando uma frase. Então, nós precisamos ter cuidado no caso da elaboração desses cartões de forma artesanal com as cores. As cores, elas precisam ser utilizada de acordo com o significado que cada uma tem, para que não ocorra equívocos no processo comunicativo. Nós temos ainda
as pranchas de comunicação, que é um outro recurso. Nessas pranchas aqui, nós podemos perceber que são figurinhas PECs. O diferencial é que tem duas pranchas, uma ao lado da outra. E então, essa aqui nós chamamos de prancha principal. Ela vai representar os símbolos, no caso, que indica o assunto que se pretende falar. Então, aqui, nesta prancha aqui, que é a primeira, ela vai conter todos os assuntos que o indivíduo ele pretende falar. Já na prancha temática, que é a segunda, ela vai se referir às informações referentes às ajudas que esse indivíduo possa estar solicitando. Então, nós vamos montar uma frase aqui. Olá, eu quero, né, no caso, tirar o óculos. Então, assim, essas pranchas, na verdade, a prancha principal, ela vem complementar a prancha temática. Então, para que essa comunicação aconteça na sua completude, nós precisamos ter esses dois recursos, uma vez que se escolha as pranchas de comunicação para efetivar o processo comunicativo. Nós temos ainda muitos outros recursos. Nós temos as pastas de comunicação, que elas são compostas por figurinhas PECs também, que podem ser usadas com velcro para que esse indivíduo ele possa tirar e colocar as figurinhas de acordo com a sua necessidade comunicativa. Nós temos os chaveiros, que os chaveiros eles são utilizados, na verdade, a partir de um conjunto de informações que estão ali. Esse indivíduo ele apenas seleciona a figurinha que ele vai utilizar naquele momento da comunicação. Temos ainda os coletes comunicativos, que esses coletes, no caso, eles também podem ser utilizados com velcro, eles também são de fáceis mobilidade. Temos ainda os calendários. Os calendários, eles são formados também por figurinhas PECs ou não. Podem também ser utilizados com outros materiais para que ocorra, no caso, esse processo comunicativo. Temos ainda o vocalizador com a voz gravada, que esse aqui, no caso, já é um material aliás, um recurso industrializado, que a partir do momento que o aluno ou o indivíduo, no caso, ele aperta um dos botões, é emitido alguma mensagem. Nós temos o vocalizador tablet, que no caso é um mini computador e que vem com as informações tem uma diversidade maior de informações sobre que possibilite, na verdade, esse indivíduo se comunicar. E aí nós temos um outro recurso, que no caso são os computadores, né? Os computadores, eles são ferramentas riquíssimas, que podem ser utilizadas nesse processo comunicativo, justamente através dos softwares específicos de comunicação alternativa. É possível, no caso, a partir deles, construir pranchas de comunicação personalizadas, interligadas entre si, que podem ser utilizadas no próprio computador, que funcionam como vocalizador. Então, os computadores, eles possibilitam esse processo comunicativo a partir da utilização dos softwares. E aí nós temos vários softwares que vão possibilitar essa interação comunicativa desse indivíduo que apresenta algum impedimento. Além dele, nós temos ainda que nós precisamos levar em conta. Nós vimos que são várias as ferramentas que nós temos disponibilizada para que esse processo comunicativo ele ocorra. Então, quando nós formos pensar em elaborar e organizar algum recurso, nós temos que priorizar algumas situações e elementos, dentre eles os símbolos. Então, é preciso considerar principalmente os aspectos relativos à visão do usuário, as suas condições motoras e a quantidade de vocabulário necessário. Então, toda vez que eu pensar em organizar algum recurso comunicativo, eu preciso ponderar, né, e considerar
essas características de cada situação, além de ajustar o tamanho e a distância para os casos de dificuldades motoras. No caso da organização da prancha, sempre lembrar que ela é pessoal, atendendo ao vocabulário, ao sistema simbólico escolhido, o tamanho e a disposição dos mesmos. Então, nós percebemos que nós não vamos utilizar qualquer símbolo, nós temos que justamente escolher símbolos que vão atender essas necessidades e as potencialidades desse indivíduo. Se ele tiver uma dificuldade motora, eu já tenho que ter esse cuidado no tamanho, no distanciamento dos recursos que eu vou estar utilizando. Porque se em vez de eu facilitar esse processo comunicativo, eu vou estar dificultando. Além disso, nós temos alguns elementos que eles são específicos, no caso, para os alunos da categoria surdo-cegueira. Então, existe uma comunicação suplementar e alternativa específica para esse tipo de usuário, que nós vamos ver aqui. Quando se fala de comunicação suplementar e alternativa, pensando nas pessoas, né, no caso do surdo-cegueira, nós devemos lembrar que precisamos aproveitar sempre todos os sentidos remanescentes da pessoa surdo-cega, pois eles serão fundamentais na aprendizagem e na comunicação. Então, algumas vezes, essas pessoas, elas conseguem ainda, no caso, perceber alguns vultos, elas conseguem responder melhor a partir dos estímulos auditivos. Então, nós temos que aproveitar todo e qualquer sentido remanescente que essa pessoa possui para que possamos efetivar esse processo de comunicação. Sendo assim, o sistema de comunicação para as pessoas surdo-cegas é diferente, que pode ir desde o mais concreto, no caso nós podemos do mais concreto, né, o uso de objetos de referência, até o mais simbólico, que no caso é libras tátil escrita na palma da mão. Então, existe uma particularidade para esses recursos que vão justamente otimizar esse processo comunicativo a partir de levarmos em conta, né, que possam ser, no caso, os elementos mais concretos, que às vezes as pessoas elas vão fazer uso do seu tato para que possam efetivar essa comunicação. E aí nós temos aqui, no caso, quando se fala das pessoas surdo-cegas, nós temos a questão das adequações para os estudantes com baixa visão. Nós precisamos levar em conta, se for o caso, a utilização de lupas que possam ampliar essa visualização, no caso dos códigos escritos, ou visualizar a identificação e reconhecimento de outros objetos. Nós temos a questão do tamanho das letras a serem utilizadas, o contraste, ele é muito importante. A iluminação também e o uso da bengala, que no caso a bengala que apresenta a cor verde, ela significa que essa pessoa ela não enxerga, né? E que ela precisa efetivar, precisa buscar alternativas para garantir a sua autonomia e independência. Então, são as adequações que precisam ser feitas para atender essas necessidades dessas pessoas. Nós temos ainda alguns recursos da comunicação suplementar alternativa destinada para as pessoas surdo-cegas, que são eles os cadernos de comunicação, cadernos de receita, sistemas de calendários, objetos de referências, cartões com desenho do contorno, cartões com desenho com braille e desenhos de libras. Então, nós podemos perceber que todos esses recursos, eles buscam justamente facilitar esse processo comunicativo e que eles vão ser utilizados de acordo com a limitação, de acordo com a potencialidade de cada indivíduo, atendendo sempre a característica peculiar de cada situação, de cada um deles.
Então, um esclarecimento que precisa ser feito acerca deste público, né, que o tato ele é considerado a principal forma de obtenção de informações para o cego. Sugere-se que a discriminação tátil seja trabalhada e o tato seja treinado extensivamente na discriminação de diversos materiais, com diferentes aspectos, tais como forma, textura e pesos, com o propósito de promover o desenvolvimento tátil do aluno. Ou seja, uma vez que essa pessoa ela não dispõe, no caso do sentido visual, nós precisamos potencializar um outro sentido para que ela possa, na verdade, fazer uso deste no seu cotidiano, de uma forma bem autônoma e bem natural. Exemplo disso, nós temos aqui o tato na percepção de texturas, formas e objetos, no caso, tampinhas, chumbinho, moeda, dado, palha de aço, tecido, lixa, borracha, clipe, sabonete. Então, esses aqui são alguns dos exemplos, no caso, de materiais que podem ser utilizados, no caso, para estimular o desenvolvimento do tato dessas pessoas. Nós temos ainda aqui alguns livros e materiais táteis, no caso aqui, além de algumas orientações pedagógicas, dentre elas, no caso, uma das coisas que nós precisamos ter bem claro é que o professor da sala regular ou convencional, ele nunca vai trabalhar sozinho. Ele, de preferência, ele precisa trabalhar em parceria com o professor da sala de AEE. Então, acerca disso, nós temos as atribuições para cada um desses profissionais, lembrando sempre do diálogo para otimizar a facilitação da aprendizagem do indivíduo que se encontra surdo cego, no caso. Então, no caso, nós temos, no caso do professor da sala regular, ocupa-se do ensino dos conhecimentos acadêmicos, utilizando os recursos da comunicação suplementar alternativa para que o aluno possa acompanhar o processo de ensino de acordo com a sua situação real. Então, o professor da sala regular, ele vai trabalhar os conteúdos, né, acadêmicos, esses conteúdos, no caso da sala regular, de uma forma flexibilizada. Então, ele vai fazer as adequações para que aquele indivíduo ele possa se apropriar dos saberes e dos conhecimentos que são trabalhados junto a toda a turma. Tá? Então, precisa fazer essa adequação. Já o professor da sala de AE, ele busca identificar as possíveis barreiras impostas pela deficiência e, pelo meio, disponibiliza recursos e estratégia para que o aluno consiga participar das atividades propostas. Então, o professor lá da sala do AE, ele vai buscar justamente essa identificação dos entraves e, a partir daí, ele vai viabilizar algumas estratégias, alguns encaminhamentos para que esse aluno ele seja inserido no contexto social como os outros. Então, precisa existir essa parceria, esse diálogo para que este aluno ele obtenha resultados. E aí nós trazemos um exemplo de uma atividade que é feita por uma pessoa. Então, aqui nós temos uma montagem de um cartaz que ele nos remete ao processo de fotossíntese. Então, este material aqui, ele foi feito, realizado uma adequação. Então, nós percebemos que estão trabalhados com vários materiais concretos, né? E aqui, ó, nesse caso aqui, nós temos o código da língua portuguesa. Já aqui, nós temos o código, no caso, do Braille, né? Então, está escrito aqui o código do Braille. E aí, nós temos aqui outros materiais alternativos que foram utilizados, como papel ondulado, a tinta relevo, barbante, contas, algodão.
e lixas, além de EVA, para que esse indivíduo ele pudesse, no caso, participar desse processo formativo dentro do espaço da sala de aula. Então, nós findamos com essa frase: o essencial é invisível aos olhos. Então, são muitos os recursos, muitas são as alternativas para que as pessoas elas possam se sentir inseridas no processo educacional e vai depender da sensibilidade de cada um.